boa tarde. Sou o professor Gelvan, como vocês sabem, de Geografia. E estou aqui para fazer a revisão dos conteúdos que vão estar presentes na sua bimestral, nossa primeira bimestral do segundo ano, né, de 2020. Gente, nós temos aqui alguns conteúdos que foram trabalhados nessa quarentena, né? Primeiramente, vocês até fizeram umas atividades de revisão sobre esse capítulo que trata da pobreza e fome no mundo, né? Vocês viram que existiam metas que foram traçadas, né, pela ONU, metas do desenvolvimento do milênio, esse milênio que nós estamos. Começa no ano de 2001 e vai até 2100. Esse milênio não, são as metas do milênio, né, esse milênio que vai de 2001 a 3000, ao ano 3000, né? Houve uma pequena confusão com o século, mas esse milênio, né? 2001 ao ano 3000. Né? Então temos algumas metas que eu queria que você revisasse aí. Tem no capítulo 5, né? Algumas como reduzir a mortalidade infantil, né? Cuidar da saúde materna, muito importante. Erradicar a pobreza no mundo, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso à educação, seja uma educação universal. São várias metas, né, que eu queria que vocês relessem aquela parte do capítulo que fala das metas, essas metas para o desenvolvimento do milênio, que aí vocês vão compreender aspectos que são muito importantes para quê? Para reduzir a pobreza e a fome no mundo, né? Então, vocês relendo essa parte, vocês vão ter uma grande noção disso. Outra coisa, relacionado à medição de pobreza e fome no mundo, nós temos alguns indicadores sociais. Um dos mais importantes dele, que a gente sempre escuta falar nos jornais, as manchetes, é o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, né? A soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação durante um ano. Que nem aqui eu escrevi, para vocês fixarem melhor. É a soma de bens e serviços produzidos no decorrer de um ano. Produzidos por quem? Por uma nação, né? Tem o PIB do Brasil, o PIB da Alemanha, então é um indicador, né, relacionado a questões internas. Não confundir esse indicador com o PNB, Produto Nacional Bruto, porque o PNB ele é esse PIB, né, a soma de bens e serviços produzidos por uma nação durante um ano, menos o quê? Menos a renda enviada para o exterior. E soma-se a isso a renda recebida do exterior. Então é um produto nacional bruto, totalmente nacional. Exclui-se a renda que sai do Brasil para o exterior e adiciona-se a renda recebida do exterior. Então não confundir PIB com PNB. Nós temos outro indicador também muito importante, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta a questão da renda per capita, a questão da escolaridade, a expectativa de vida. É uma revisão que nós estamos fazendo, bem sintética. É importante que vocês leiam e releiam esse conteúdo e, ao mesmo tempo, dê uma atenção especial a esses conteúdos que nós estamos destacando, né? Dentre eles, essa questão dos indicadores socioeconômicos, o PIB, o PNB e o IDH principalmente. Nós temos também, como um conteúdo que vai estar presente na sua prova, as reflexões em torno das desigualdades. Mas que desigualdades são essas, professor? Desigualdades relacionadas ao gênero, né? Homem, mulher, e as etnias, as raças, o branco, o preto, o indígena, né? E também todas as desigualdades que estão presentes no mundo que não é desenvolvido.
Tirando aqueles países desenvolvidos, do G7, as 7 maiores economias do mundo, aquela coisa toda, nós temos um mundo que não está desenvolvido ainda, né? Do qual o Brasil faz parte. Apesar do Brasil ser emergente, mas ele não é considerado ainda desenvolvido. É uma das maiores economias do mundo? É, mas não é desenvolvido, né? Então nós vamos ver desigualdades, ou seja, uma minoria tendo condições de vida melhores, sem sofrer tanto preconceito, e uma maioria sofrendo vários tipos de mazelas, de problemas. Com relação à desigualdade de gênero, vocês acham que as mulheres têm as mesmas oportunidades do que os homens no nosso Brasil e em grande parte do mundo? Claro que não. Então existe desigualdade de gênero. E as mulheres foram lutar contra essa situação. E uma palavra-chave nessa luta é o quê? Empoderamento. O que é empoderamento? Significa as mulheres tendo condições iguais às dos homens. Tendo condições de trabalhar, né, de estudar, se empoderando, se apropriando de possibilidades as mesmas que os homens têm. A palavra equidade é outra palavra-chave. É equilibrar a questão. As mulheres têm algumas necessidades especiais, né? Por exemplo, essa questão de ela ter que ser mãe. Então ela tem que ter uma licença, coisa que o homem não tem, né? Então a equidade diz respeito a equilibrar as coisas. A equidade de gênero, na maioria dos países, ainda é uma meta muito difícil, infelizmente. Aqui no Brasil, estamos lutando cada vez mais. As instituições que dizem respeito aos direitos das mulheres estão sendo criadas, aos poucos isso. Mas, por exemplo, se olharmos a história do Brasil, as mulheres muito tardiamente adquiriram o direito de voto, né? Só na década de 30 do século passado. E se a gente vê quando foi eleita uma mulher presidente pela primeira vez aqui no Brasil? Só nesse milênio, só nesse século que nós estamos, século XXI. Foi a Dilma Rousseff. O livro destaca algumas mulheres que ao longo da história conseguiram se destacar, né, e ocuparem espaço que antes era ocupado somente por homens, né? Conseguiram esse empoderamento, né? Temos também as desigualdades de etnias. E aí, um problema sério é o racismo e o preconceito. Um exemplo grande de racismo que o livro didático destaca, o que aconteceu na África do Sul no século passado, a apartheid. Prova que existiu racismo e ainda continua existindo, né? Temos que combater isso, né? O que era o apartheid? A separação entre brancos e negros lá na África do Sul. Só foi acabado com isso quando Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul. Mas para isso, depois, ele só conseguiu isso depois de ter ficado 27 anos preso. Então, depois de muita luta, se conseguiu acabar com esse apartheid. Aqui no Brasil é uma sociedade bastante racista, né? Se a gente for olhar os números, os negros têm menos oportunidades. Na porcentagem das pessoas empregadas, elas estão bem abaixo, né? Sem contar o tratamento diferenciado que algumas instituições, alguns servidores dão diferentemente para branco e diferentemente para negro, né? Isso se chama racismo. Então existe fortemente no Brasil, na América Latina, né? Em todas as partes do mundo. Outra coisa que a gente tem que destacar com relação a desigualdades, as desigualdades que existem nos países não desenvolvidos. Muitas desigualdades, muitos problemas. Dependência financeira dos organismos internacionais. Já ouviram falar no Banco Mundial? Que empresta dinheiro e aí os países se endividam. Os países têm problemas para resolver, pedem dinheiro emprestado ao Banco Mundial e também ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, e aumenta o quê? A sua dívida externa. Outro problema é a desigualdade social dentro desses países não desenvolvidos. Dos países aqui da América Latina, que eu coloquei aqui como AL, que já a gente vai falar disso.
existem muitas desigualdades regionais, umas regiões mais desenvolvidas, outras menos. Desigualdades de renda, alguns com mais oportunidades, outros menos. Balança comercial também desfavorável. Eles importam mais do que exportam. Isso é muito presente nesses países do mundo não desenvolvido. Agora, um outro capítulo que também tem muita relação com todos esses problemas é África subsaariana e América Latina. Primeiro, a África subsaariana. O que seria essa África subsaariana? A África, a gente escuta falar da África como continente, mas tem duas realidades muito diferentes que existem na África. Dos países mais ao norte, dos países que ficam ao sul do deserto do Saara. Fica no mapa abaixo do deserto do Saara. Por isso é chamado de subsaariana. Essa África é a mais desigual, a que sente mais as mazelas, que sente muita dependência dos organismos internacionais, de bancos estrangeiros, para poder desenvolver seus projetos sociais. Tem o drama da AIDS, que eu quis destacar aqui, que afeta bastante os jovens lá. Vocês viram no capítulo as atividades que foram feitas nesse sentido. Né? E com relação à América Latina. Mas antes disso, nós temos que destacar, com relação à África subsaariana, a questão da agricultura. Dois setores da agricultura, que é o quê? A agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A de subsistência diz respeito aos atendimentos das próprias necessidades dos habitantes, né? Não é voltada para o comércio. Ela tem muita relação com a agricultura itinerante. E a comercial tem muita relação com o sistema de plantation. O sistema de plantation é aquele que voltado para a exportação, baseado num único produto e feito em grandes latifúndios. Né? Agora, adentrando na América Latina. Os problemas os países latino-americanos são aqueles países que se distinguem, que são da América, mas se distinguem da realidade de Estados Unidos e Canadá, aqueles países que foram colonizados por Portugal e Espanha. Esses também têm problemas a resolver, como as desigualdades sociais e econômicas. Né? Não tem muito drama da AIDS como nos países da África subsaariana, mas tem dependência tecnológica, né? Importa equipamentos hospitalares de fora. Você vê a grande dificuldade aí desse combate ao coronavírus para trazer equipamentos hospitalares, né? E é comprado de fora. Então, gente, muita dependência dos organismos internacionais, como eu já falei, e desigualdades sociais. Então, finalizamos essa revisão para a prova. Bons estudos, boa prova. Muito obrigado pela atenção.